Graça e paz. Que a graça do Senhor, que a sua infinita bênção esteja sobre todos nós. Amém. Nós hoje vamos estar falando então sobre a parábola do joio e do trigo, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 24 ao 30 e 36 a 43. Essa parábola ela nos fala sobre a existência do mal no meio do bem, tá? E a separação entre eles. É uma parábola que está intimamente ligada à parábola do semeador. Aqui nessa parábola, Jesus ele vai descrever um quadro que vai revelar verdades ocultas desde a fundação do mundo. Dentro dessa parábola, nós vamos poder tirar lições para a nossa vida, como servos do Senhor, como ministros do Senhor. Então, é uma parábola que vai nos fazer com que nós entendamos realmente qual o caminho que nós temos que percorrer. Vamos então à leitura do texto bíblico. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 24 a 30, nos diz: Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versos 36 ao 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Nessa parábola, Jesus ele compara o reino dos céus à lavoura de um homem. O que esse homem fez? Este homem ele semeou a boa semente de trigo em seu campo, só que durante o seu período de descanso, veio o adversário e também semeou ali, no meio de sua plantação, o joio. E passando o tempo, esse trigo cresceu e juntamente com ele apareceu o joio. E os seus servos ou os seus empregados, quando eles começaram a ver aquilo ali, eles não entenderam. E eles foram até o seu senhor e o interrogaram o porquê da presença daquele joio, se eles tinham plantado apenas trigo. E o agricultor respondeu aos seus servos que aquilo havia sido feito por um inimigo, por um adversário. E os seus empregados, então, eles prontamente se prontificaram a arrancar aquele joio do meio da plantação. Mas o dono aqui, a gente vê que sabiamente ele impediu que eles fizessem isso. Porque, segundo ele,
se eles fossem arrancar esse joio, eles poderiam arrancar também o trigo. E o trigo ele não poderia ser mexido, ele não estava no tempo de ser colhido. Então o que ele fez? Ele mandou que deixassem crescer, ele mandou que deixassem os dois crescerem juntos até o dia da ceifa. E nesse dia então, ele lhes daria ordem para que primeiro eles colhessem o joio e depois separá-lo. Porque se eles fizessem aquilo naquele momento, eles poderiam confundir uma planta com a outra. O joio e o trigo, eles produzem grãos semelhantes, tá? Só que os seus grãos, eles se diferenciam no tamanho e na cor. Ou seja, os grãos do joio são sementes mais escuras. Só que enquanto eles são pequenos, o crescimento deles, eles são idênticos. Tá? Eles são parecidíssimos, então até os mais experientes que mexem com agricultura, que mexem com lavouras, eles têm essa dificuldade de distingui-lo. Eles só vão observar essa diferença quando essas plantas estiverem grandes, porque quando elas começam a desabrochar, até uma criança consegue perceber a diferença que existe entre o joio e o trigo. Aí essa separação ela vai poder ser feita de uma forma correta e só pode acontecer na época da colheita. O nome científico do joio é Lolium temelentum, então esse é o nome científico dele. Enquanto pequenos eles são idênticos, mas quando eles começam a crescer, percebe-se a diferença entre um e outro. Mas para quem que Jesus ele contou então essa parábola do joio e do trigo? Num determinado dia, Jesus ele saiu de uma casa, né? Ele tinha o costume de fazer visitas e ele se assentou à beira do mar da Galileia. E como era costume, onde Jesus chegava, rapidinho se aglomeravam muitas pessoas, grandes multidões em sua volta. E Jesus ali ele aproveitava desses momentos para ele começar a contar as suas histórias, para ele pregava a palavra de Deus, o reino de Deus através de suas parábolas, que era algo que Jesus tinha com maestria, era ensinar através das parábolas. Ele então ali começa, ele sobe num barco, tá? Enquanto a multidão fica ali em sua volta, ouvindo os seus ensinamentos. E naquele mesmo dia, Jesus ele contou uma série de pelo menos ali 7 parábolas sobre o reino dos céus. Então ele aproveitou daquele momento para ali ele ganhar almas, ele ganhar vidas através dos seus ensinamentos. Ele contou então 4 parábolas diante da multidão. Que parábolas foram essas? O semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda e o fermento. Tá? As 3 últimas, elas foram contadas aos discípulos. Foi o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede. Essas parábolas foram contadas para ensinar aos seus discípulos exclusivamente. Provavelmente a parábola do joio e do trigo, ela foi contada na sequência da parábola do semeador, porque ambas as parábolas elas possuem semelhança. Quais as semelhanças que elas possuem? Elas utilizam como fundo a agricultura, tá? Ambas estão falando de um semeador, ambas falam de uma lavoura, falam de sementes sendo plantadas. Mas do mesmo jeito que elas possuem semelhanças, elas também possuem diferenças bem significativas, tá? Na parábola do semeador, a gente vê que Jesus aqui ele fala apenas de uma semente sendo semeada, tá? Que é a boa semente. Por isso que essa mensagem ela enfatiza a forma como essa boa semente ela é recebida pelos diferentes tipos de solo.
Aqui ele fala na parábola do semeador que o maligno ele vem como aquele que vai arrancar a semente do solo, tá? Já na parábola do joio e do trigo, existem dois tipos de sementes, a boa e a ruim. Por isso que essa ênfase aqui ela vai ser colocada no semeador, principalmente na forma como ele trata a realidade de existir ali uma semente ruim plantada junto à semente boa. E por último aqui, Jesus nos fala nessa parábola que o inimigo ele vai aparecer aqui como o único responsável por plantar essa semente ruim. O próprio Jesus ele vai explicar a parábola do joio e do trigo para os seus discípulos, porque eles não tinham entendido, tá? Depois que Jesus ele se despede da multidão, eles lhe pedem a explicação da parábola. E Jesus então começa a lhes falar o que significa, o que quer dizer a parábola do joio e do trigo. Jesus explica que o homem que semeia a boa semente é o filho do homem, ou seja, ele próprio, tá? Jesus diz que o campo, na parábola, ela serve como representação do mundo e que a boa semente de trigo representa os filhos do reino, enquanto que o joio representa os filhos do maligno. Consequentemente aqui, ele vai dizer que quem semeou o joio é o diabo, que é o inimigo das nossas almas. Então foi ele quem semeou o joio. E por último, Jesus nos diz que a ceifa, ela representa a consumação dos séculos. E que os ceifeiros, eles representam os anjos. Quando ele diz aqui que, por último, a ceifa aqui, ela representa a consumação dos séculos e que os ceifeiros, aos anjos, ele está nos dizendo aqui que os anjos vão estar responsáveis pelo serviço do Senhor no dia final, tá? Que como ceifeiros, eles tirarão do reino todo o joio, ou seja, tudo aquilo que foi semeado pelo diabo. Quem são eles? Os ímpios, aqueles que praticam o mal e que são motivos de tropeço. Todos eles serão lançados na fornalha ardente, onde ali haverá o choro e o ranger de dentes. E por outro lado, a boa semente, aqueles que são justos, eles brilharão como o sol no reino de Deus. É o que nos diz os versículos do capítulo 13, do verso 36 ao 43. O verdadeiro e o falso, eles caminham sempre juntos e eles estão sempre ao nosso lado. Então o joio e o trigo ali, ó, tem o verdadeiro e tem o falso. Enquanto são pequenos, é difícil distingui-los, não conseguem diferenciar um do outro. Mas quando eles crescem, começa a aparecer o verdadeiro e o falso também. Então aqui essa parábola nos faz entender que o bem e o mal, eles estão enlaçados em nossa sociedade e também na igreja. E que é preciso que nós termos a sensibilidade para discernirmos o bem do mal e o joio do trigo. Gênesis 4:7 nos diz assim: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O que ele está falando aqui? Que o pecado ele bate à nossa porta, mas nós temos que saber dominá-lo, nós temos que resistir, nós temos que fugir. Porque caso contrário, nós não façamos isso aí, vai acontecer prejuízos para aqueles que servem a Deus. Então nós temos que aprender a discernir o bem do mal, o joio do trigo. Mas de onde vem o joio? Como que nós vamos saber? Como que nós vamos entender o que é joio
e o que é trigo? Primeiro, nós temos que saber quem são os semeadores e quem são as sementes. Os semeadores apresentados no texto, eles são totalmente diferentes, tanto em caráter como em propósito. O Filho do Homem, ele semeia a boa semente através dos seus discípulos. Está no versículo 24, que nos diz: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Essa semente plantada é o trigo de boa qualidade. É aquele grão rico em proteínas, é a matéria básica para se fazer pão, para fazer o alimento universal ao qual Cristo se compara, que está no Evangelho de João 6,35, que nos diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então a boa semente, ela é o trigo de boa qualidade. Os filhos do reino aqui, eles são comparados a essa boa semente. O verso 38 de Mateus 13 nos diz: o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então nós temos que aprender a identificar a boa semente. Se nós conseguirmos identificar essa boa semente, nós vamos conseguir identificar o semeador do joio, que é o diabo, que é o inimigo, tá? O inimigo declarado de Cristo. Então, ele é quem semeia o joio. Mateus 4, de 1 a 11, nos fala desse inimigo declarado do Senhor. Esse inimigo que foi lá naquela plantação e ele semeou o joio. Mateus 4, de 1 a 11, nos diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Glória a Deus. Então aqui, depois dessa leitura, nós percebemos aqui o inimigo declarado de Jesus, o diabo. Como é que ele vem, como é que ele trabalha, como é que ele faz. Então ele faz tudo durante a noite, quando ele acha que todos estão dormindo e ninguém vê, porque ele é das trevas. Ele tenta fazer com que caiamos nas suas armadilhas. Ele faz com que a gente tropece nas suas armadilhas. Então ele é das trevas, ele pertence às trevas, ele é o nosso inimigo declarado. Mas o que é o joio? Que joio foi esse que foi plantado no meio daquela plantação de trigo? O joio, na realidade, ele era uma erva daninha, era uma erva venenosa, ele não tinha nenhum valor comercial. O que é o joio? O joio é o erro, é o engano, o orgulho,
é o ato de ignorar o pecado. O joio é a sabedoria carnal e a heresia. É o principal método de Satanás. É a oposição pela imitação. 2 Coríntios 11:14 nos diz: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então o joio, ele é o resultado da ação de Satanás, que coloca seus filhos entre os filhos de Deus. A primeira semente maligna que foi plantada por Satanás foi a semente do coração da mulher ainda no Éden. E desde então, esse joio ele continua sendo lançado pelo inimigo, e paralelamente ao trigo. Nós temos que saber como discernir esse joio do trigo. Há séculos que o homem se faz a pergunta: de onde vem o mal, se tudo o que Deus faz é bom? Gênesis 1:31 diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Mas então por que existe o mal? A essa questão nós vamos chamar de o problema do mal. Porque a única coisa sensata que nós podemos dizer é que a existência do mal, ela revela substancialmente a natureza do livre-arbítrio, onde há um direito permitido por Deus do indivíduo decidir que caminho ele vai seguir, do indivíduo decidir se ele quer seguir o bem ou se ele quer ir para o mal, se ele quer servir aos propósitos de Deus ou aos caprichos de Satanás. Esses dois princípios, do bem e do mal, eles estão constantemente em conflitos, eles vivem em uma luta sem trégua. Tá? Eles vivem um se degladiando constantemente. Quando nós lemos o versículo 29 do capítulo 13 de Mateus, nós vamos ver que na fase do crescimento, o trigo e o joio, eles são facilmente confundidos por causa da aparência. Tá? Eles são idênticos enquanto estão crescendo. Só que além disso aí, existia outro elemento que também impedia de se identificar o joio no meio do trigo. Era a quantidade semeada. Tá? Então, aquele ser que inteligente, sagaz, ele foi lá e ele semeou grande quantidade. Porque a verdadeira natureza, tanto do joio como do trigo, ela só vai ser revelada quando for a época da frutificação. Porque daí vão ser observados o caráter do inimigo. Na época da frutificação, Mateus 7:20 nos diz: assim pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Então o joio ele cresce juntamente com o trigo e eles são semelhantes. Somente quando se forma a espiga é que é capaz de distingui-los completamente. Então só depois de adultos, quando eles já estiverem prontos para serem colhidos, é que vão conseguir distinguir o joio do trigo. Da mesma forma, nós vamos conseguir identificar a natureza das pessoas, é através do seu caráter, que é a partir do qual nós vamos saber se é um discípulo autêntico ou falso. Lucas 6:44 nos diz: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Então aqui a gente vê que os filhos do maligno, eles tiveram seu caráter moldado segundo a vontade do diabo. Por isso são seus filhos. João 8:44 nos diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Agora, ele se encontra à mercê de cada um dos seus propósitos. Então, cabe a nós, como igreja, usando o dom do discernimento
e perceber as investidas do maligno, porque nós somos a igreja do Senhor. Então, cabe a nós usar o dom de discernimento para perceber essas investidas malignas. É pela autoridade da palavra que nós, como filhos do Senhor, como filhos do reino, iremos nos opor às obras de Satanás. E nós vamos impedir que ele venha semear o joio. Nós temos que observar no verso 25 que o joio foi semeado enquanto dormiam, tá? Então a gente não pode dormir. O verso 25 diz assim: mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Então nós não podemos estar desapercebidos, porque o maligno ele não dorme, ele não para. Tá? Ele aproveita das situações, das circunstâncias e ele vem semear o joio no meio do trigo. Mas qual é a hora certa de nós arrancarmos esse joio do meio do trigo? É difícil para o dono de uma plantação ele aceitar que a sua plantação ela foi infestada por alguma erva daninha, uma praga. A situação ela se complica, principalmente quando as plantas elas são idênticas, no caso do joio e do trigo. Porque ali ele não pode tomar nenhuma medida para exterminar aquela erva daninha, porque ele corre o risco de perder toda a sua plantação. Mas a gente vê que quando todos souberam lá e foram e perguntaram se queriam que eles arrancassem, e o dono da plantação não, ele disse: não arranca, nós não vamos arrancar. Tá? Porque aqui nós vamos ver que existe aqui um zelo por aquela plantação, um cuidado por aquela plantação. Aquele dono daquela plantação de trigo, ele tinha um cuidado todo especial por ela, porque ele não queria perder o seu trigo, tá? Porque se ele autorizassem que ele fosse lá, eles fossem e arrancassem, aquele trigo seria prejudicado. E esse dono dessa plantação, ele teve a sua decisão baseada em alguns fatos, como por exemplo, o verso 29 nos diz que o Senhor ali ele teve sabedoria. Ele pensou primeiro no trigo, tá? E no dano que ia causar, caso ele mandasse arrancar o joio fora da hora, antes da colheita. E ele se baseou nos fatos de que o difícil discernimento entre o joio e o trigo. Então não tinha como ele discernir aí no momento o joio do trigo. O segundo fato, as raízes elas estavam, por certo, lá entrelaçadas. Então qualquer atitude para com o joio poderia prejudicar o trigo. E que essa diferença ela só poderia ser identificada com a certeza depois que aqueles frutos estivessem amadurecidos, ou seja, na colheita. Então aqui nós vemos um Senhor zeloso, um Senhor cuidadoso, um Senhor que cuida. E é assim que Deus faz conosco. Deus cuida, Deus zela por nós. Nós vimos que o Senhor ele é zeloso por sua plantação. Mas quando a gente pode identificar que esse zelo ele é santo ou maligno? Quando nós lemos a parábola do joio e do trigo, nós vamos perceber que havia um zelo impaciente por parte dos servos, porque eles queriam arrancar de qualquer jeito aquele joio. Eles estavam incomodados com aquele joio plantado no meio daquele trigo. Tá? Então, esse zelo que eles estavam tendo seria um zelo santo ou maligno? Porque é necessário sabermos a hora de separar o joio do trigo. Porque se fizermos na hora errada, nós podemos prejudicar toda a plantação. Então, temos que saber qual é a melhor hora, pois o zelo, por vezes, ele vai se revelar com sinceridade.
e intenções saudáveis para o bem do reino de Deus. Outras vezes, ele vai se revelar impuro, ele vai ser parcial e ele vai ser legalista. Quem pretende arrancar esse joio e que não é bem conhecido, ou ele quer transplantar aquele trigo por causa do joio, ele pode vir a cometer enganos. Essa colheita antecipada do joio é um perigo para o trigo. Existem dois tipos de zelo pela obra do Senhor. Existem dois tipos que nós temos que seguir para cuidar, para zelar pela obra do Senhor. Um desses zelos é impaciente, ele é intolerante, ele é imprudente e ele pode causar mais danos do que a falta de zelo. Tiago e João, por exemplo, eles queriam que caísse fogo do céu para consumir os que rejeitavam a mensagem de Cristo. Lucas 9, de 51 a 56, nos diz assim: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Outro tipo de zelo que podemos citar é o zelo que os judeus tinham por Deus e pela religião judaica. Era mal dirigido. Romanos 10:12 nos diz: Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então aqui os judeus eles tinham zelo, tá, por Deus e pela religião judaica, só que era algo mal dirigido, que prejudicava eles e quem estava com eles. Jonas também foi um exemplo, tá? O zelo de Jonas foi um zelo sem misericórdia e foi mal intencionado. Jonas 4:3 diz: Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então aqui nós vemos que existem zelos que eles podem prejudicar, em vez de acrescentar o reino de Deus, ele pode prejudicar o reino de Deus. O outro zelo, ele vai agir com prudência. É aquele zelo que ele sabe esperar o momento certo para disciplinar. Ele tenta ganhar o que se desviou dos caminhos do Senhor através do amor. Tá? Então esse é o zelo que age com prudência, é o saber esperar o momento certo. Então não tem como a gente tirar o trigo antes da colheita, tirar o joio lá do meio antes do tempo certo. Então nós temos que agir com prudência, saber esperar o momento certo para disciplinar, para ganhar aqueles que se desviaram do Senhor através de palavras de amor, através de palavras de salvação. Nós temos que entender que a parábola do joio, ela não é uma apologia à libertinagem. Ela não ensina que se deva ser tolerante com o pecado. A Igreja do Senhor, ela tem por obrigação tentar evitar a proliferação do joio no meio do trigo, se for possível. E para isso nós precisamos nos valer várias vezes da disciplina da eclesiástica e usá-la como a Bíblia nos ensina. 1 Coríntios de 1 a 13 nos fala, nós temos que usar a palavra de Deus como a Bíblia nos ensina. Então, Mateus 13, de 39 a 40, ele nos diz que nós precisamos fazer uma colheita cuidadosa, que o tempo da colheita é a consumação dos séculos. Os versos 39 e 40 nos diz: o inimigo que o semeou é o diabo.
e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, destinos diferentes aguardam o joio e o trigo, que cresceram juntos. A colheita, ela vai ser efetuada por anjos e não pelos homens, tá? Então, a colheita, ela vai ser feita pelos anjos e não pelos homens. Mateus 13, 39 e 41, ele continua falando que o joio ele vai ser retirado do primeiro, ele vai ser atado em molhos para ele ser destinado ao fogo, e o trigo ele será recolhido no celeiro do Senhor. Mateus 13:30 diz: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A parábola do joio e do trigo, ela também traz uma ilustração do padrão de intolerância religiosa que existia em Israel. A tendência natural dos trabalhadores do campo era arrancar o joio, eles limpando o trigo. Mas isso seria impossível fazer sem que se prejudicasse o trigo. Jesus aqui, ele nos mostra que ele não queria que a intolerância religiosa judaica ela fosse inserida no cristianismo evangélico. Mas Jesus, ele nos deu uma ordem. Tá? Quando ele diz, e os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele diz, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Jesus aqui nos mostra que não nos cabe julgar quem é trigo homem e quem é joio homem, e muito menos separá-los antes da colheita. Isto vai caber única e exclusivamente a ele, porque a separação é uma tarefa divina e a vida dos homens deve ser protegidas, do trigo homem, ela tem que ser protegida. Então Jesus aqui ele deixa enfatizado que nós não podemos julgar quem é um, que é o outro, quem é melhor ou quem é pior, porque ele vai fazer a separação, ele vai fazer essa colheita, porque essa vida desses trigos homens aqui, elas vão ter que ser protegidas e só o Senhor pode fazer essa proteção. Existem algumas características que nós percebemos no joio homem. Características. O poder do joio homens está na imagem, tá? Eles meio que praticam, tá? Eles vivem uma vida de aparência. Eles têm a aparência de que mas não são. Eles se preocupam demais com a sua imagem, com a reputação. Eles vivem da aparência daquilo que é ético, daquilo que é justo. Podemos dizer que ele se acha politicamente correto. Tá? Ele fica escandalizado com qualquer coisa que o outro faz. Ele se gloria disso, ele auto se afirma para todo mundo. Mas no interior desse joio homem, ele nada tem de santidade. O seu coração está cheio de perversidade e engano. Quando ele está sozinho, quando ninguém está vendo, ele faz tudo aquilo que ele diz que é errado. Tá? Ele é arrogante, é uma pessoa arrogante, ele trata mal quem está junto dele. Ninguém pode reclamar dele, ninguém pode falar dele. Um exemplo que nós temos de uma característica de joio homem, tá? É o campo de Israel, uma nação que veio da boa semente da fé, mas ela tornou-se em joio religioso, porque ela foi liderada pela aparente imagem dos fariseus e dos outros doutores da lei. Toda aquela aparência de santidade escondia o desprezo
por um povo carente e à vontade de praticar coisas ruins que estavam no coração deles. E os fariseus achavam que eram eles quem tinham o poder de separar o joio do trigo. Eles acreditaram tanto nisso que por final eles mesmos se tornaram em joio e eles foram rejeitados por Deus. Eles foram rejeitados por Deus. Eles tinham tudo para ficarem bem, mas eles acreditaram na sua aparência, eles eram o que eles achavam que eram, viviam da sua imagem, e eles foram rejeitados por Deus por causa do seu orgulho, da sua falta de verdade. E as características do trigo homem? A principal característica do trigo homem é ser, em essência. Ele não precisa parecer justo, ele não se preocupa com a sua própria imagem. Eles estão cheios de misericórdia e perdão. Eles sabem que só são o que são pela graça que se fez pecado por nós. Eles não precisam parecer justo, eles não se preocupam com a sua imagem. Tá? Êxodo 13:14 nos diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Então, uma das características deles aqui, do homem trigo, é ele reconhecer a sua essência, é ele reconhecer que ele depende de Deus. A maior virtude dos filhos do reino é o amor. Por isso que estão cheios de misericórdia, perdão. Se nós não temos perdão, nada temos de nós mesmos. Nós não precisamos de aparência, mas somente de sermos transformados pela infinita e bondade e misericórdia do Senhor em nossos corações. Deus, ele nos prova o seu amor por todos os seres, quando ele manda não arrancar o joio. Então, quando Deus diz não arranca o joio, ele está mostrando, demonstrando o seu amor por nós, tá? Porque joio é joio e trigo é trigo, no mundo, no nosso mundo real, mas no nosso mundo espiritual, tudo pode ser transformado, até o joio. Para os homens é impossível transformar o joio homem em um joio trigo, mas para Deus não, tudo é possível. Deus, ele pode transformar esse joio em trigo e usá-lo poderosamente na sua obra. Por isso nós não devemos cessar, nós não podemos parar de orar pelos homens joios, mas nós temos que entregá-los na mão do Pai, com súplicas, com palavras de salvação para as suas vidas, com amor, para que o Senhor possa separar o joio do trigo. Jesus aqui, quando ele termina essa parábola, ele termina com a palavra-chave. Aquele que tem ouvidos, então ouça. Certamente essa parábola do joio e do trigo, através do seu significado, ela nos ensina valiosas lições e nós temos que estar atentos a ouvir cada uma dessas lições. A primeira lição é a que devemos tomar da parábola do joio e do trigo. Ela diz respeito à paciência. O joio, ele está misturado no meio do trigo. O joio será definitivamente separado do trigo. E no dia do juízo final, toda a impureza, ela será arrancada do reino. Quando ele diz que nós temos que, a primeira lição, a ordem aí, para deixar que o joio cresça no meio do trigo. Ele está falando exatamente disso. Deixar que o joio cresça no meio do trigo. Mas ao contrário do que pensamos ou do que alguns pensam, essa não é a ordem para que o pecado ele seja tolerado no meio da igreja.
Então nós temos que saber discernir o joio do trigo. A segunda lição, quando diz que o joio ele está misturado no meio do trigo. Satanás ele se empenha em falsificar a mensagem do Evangelho. Ele imita, de modo que aqueles que o representam, eles possam se misturar no meio do verdadeiro povo de Deus. E o interessante é que a gente nota que o joio ele não foi semeado numa lavoura vizinha, onde o trigo foi semeado, não. O joio ele foi semeado pelo maligno, no meio da plantação do trigo. No meio lá onde todos pudessem ver. Ali eles se misturaram e eles se tornam muitas vezes imperceptíveis. E ali eles buscam entrelaçar suas raízes para fazer com que os verdadeiros crentes tropecem em seus enganos. Aqueles que professam o falso evangelho, eles se parecem com o trigo, mas na realidade eles são ervas daninhas. Jamais poderão ser genuínos embaixadores do reino, porque eles são agentes de Satanás. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, essa aparente união, ela não será definitiva. Porque como foi dito, o joio ele cresce na mesma lavoura com o trigo, sobre a mesma terra, ele recebe os mesmos nutrientes, os mesmos cuidados, é regado, mas um carrega em si a vida, tá? O outro carrega em si a morte. Então aqui por ocasião disso aí, do juízo, os filhos de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente separados. Então será separado, o Senhor fará a separação do joio e do trigo. Tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus será removida. A verdadeira igreja, ela estará finalmente reunida em todo o esplendor com aquele que a plantou e que foi a sua pedra angular. Então todos aqueles que são redimidos, eles viverão por toda a eternidade no universo e não serão mais sujeitos aos efeitos do pecado. Mas é importante que nós nunca nos esqueçamos. Esta separação ocorrerá somente no dia da ceifa, não antes disso. E só o Senhor tem todo o poder para fazer a separação do joio e do trigo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar a sabedoria e o discernimento para conhecermos o joio no meio do trigo. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém.